De antemão, já dá uma boa noite aos amigos aí que estão entrando. O Rodrigo Coelho. Fala, doutor Canelas. Fala, Diegão, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Estou te chamando, chamando de Diegão, dado o seu tamanho, né? Então, É, além da exato. amizade, lógico, que a gente tem essa possibilidade de acabar com esse formalismo aí. É, Tudo bem? se você não falasse, Canelas, eu já ia pedir de antemão essa liberdade, porque durante essa live com certeza vai ser Canela somente, Diegão, então Não, tranquilo, estamos em casa aí, não tem problema. sem dúvida, tranquilo. Não Vamos tem lá. problema. Vamos Bom, lá. primeiramente, você dispensa a apresentação, não é? Canelas, nosso tesoureiro aí da Caasp, já foi nosso presidente, e o qual tenho uma grande honra aí de chamar de amigo, dizer que pelo IBP Jur é a primeira live que nós temos como convidado. Na semana passada a gente fez a inauguração pelo IBP Jur, e essa semana estreando com grande honra aí com você, e te agradecer aí por aceitar o convite. Mas primeiro, Diego, eu que tenho que agradecer. Para mim é uma honra. O IBP Júnior, eu tenho certeza que veio para ficar. Tudo que é ligado ao ensino, principalmente a nossa área, né, no ensino jurídico, é extremamente importante. Essa iniciativa partiu aí de jovens amigos que têm dentro do seu princípio essa vontade de não só de ensinar, mas de compartilhar ensinamentos e experiências. Eu acho que isso é a grande missão de vocês, e eu fico muito feliz de estar aí estreando aí esse rol de lives, né, que agora nós estamos nessa onda de lives, e para falar de um assunto tão super importante, que é as audiências virtuais, a qual tem sido tratada nesses últimos dias, inclusive através de vários encontros. Ontem nós tivemos dois, inclusive, um por parte da OAB em São Paulo, outro aqui com o nosso colega também, professor Dr. Fernando Peixoto, e, enfim, outros que já aconteceram, tratando desse assunto muito complexo, né, que é as audiências virtuais. Exato. Vamos ver o que a gente consegue trazer aí de questões práticas para o pessoal que está assistindo, né, Canelas? Bom, já começando no. Diegão, eu não estou te ouvindo. Não tá ouvindo? Pessoal, tá. Como é que tá? Não. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Tá? Engraçado. Você está me ouvindo? Eu tô ouvindo. Não, Vocês. não estou te ouvindo. Deixa eu perguntar pro pessoal se eles estão me ouvindo. Caio, tá ouvindo os dois? A Carlinha respondeu que sim. Bom, eu não tô te ouvindo aqui, mas Quer tentar sem o fone, Canelas? Não sei. se o pessoal estão ouvindo os dois. Eu só que eu não estou te ouvindo não, Diego. Estou até Não? tirando o som, fone aqui não. Nada, nada, nada. Se você. Bom, Agora tô. agora A tá? pessoa tá bem baixinho, mas tô ouvindo. Não sei se seu fone deve estar com um mau contato aí. Tentar tirar e Pode colocar ser, de pode ser. novo. Mas tô te ouvindo sim. Dá para seguir? Vamos lá, vamos embora. Vamos lá. Bom, começando das audiências, né, Canelas? Eu acho que a gente pode passar um pouco. Eu vou tentar passar um pouco das minhas experiências aí esses últimos dias, com como tem sido com as audiências. Eu realizei nessa última semana, nas últimas semanas, algumas audiências pelo Sejusc aqui de São José, e todas já em fase de execução. E posso te dizer que nessas audiências de fase de execução tem sido muito pertinente, tem adiantado alguns processos o êxito tem sido bem grande. Então, assim, eu vejo que nessas audiências, as de conciliações e as audiências unas, elas, mesmo com toda essa novidade da tecnologia, foi uma ferramenta de não fazer com que o judiciário parasse totalmente, né? Então, a minha experiência quanto às audiências de conciliação nesse momento, elas têm sido bem positivas. Eu não sei se você já participou de alguma de conciliação Olha, virtual. eu participei de conciliação, inclusive no Sejusc Trabalhista. Assim, o Diego,
a minha concepção nesse conceito de audiências virtuais já não é de hoje, né, que vem acontecendo. Eu já fiz audiências pelo meio virtual pouco antes dessa questão da pandemia toda, quando, na verdade, você ouvia partes até por videoconferência, principalmente nos tribunais que já adotavam essa sistemática. O que eu hoje vejo que causa uma certa preocupação, vamos dizer assim, é o fato do mecanismo, mesmo do manejo das audiências virtuais, pegando carona aí no que foi disposto nas resoluções que saíram em razão da questão da pandemia e do estado de calamidade. Eu acho que fizeram com que todos nós nos assustássemos, porque chegou as resoluções introduzindo o manejo das audiências virtuais e logo em seguida, ou um pouquinho antes, inclusive, introduziu-se também a alteração na Lei 9.099, 95, a lei alterando dois artigos, o 22 e o 23, né, se não me engano, da lei do juizado, que também trouxeram a possibilidade das audiências virtuais. Então, tudo isso de uma vez só causou uma certa preocupação. O que eu vejo hoje, Diego, a minha única ressalva é a forma muito rápida que chegou. E se nós, advogados, falando como operadores do direito, e não só nós como operadores do direito, mas principalmente os nossos clientes, os cidadãos que procuram a justiça, se eles vão conseguir, dentro desta rapidez de introdução das audiências, também ter uma segurança jurídica, né, que eu acho que é o ponto principal do meu questionamento em relação a isso, é a questão do devido processo legal e a segurança jurídica na introdução do procedimento das audiências virtuais. É tão simplesmente isso, não considerando que eu não estou aqui manifestando qualquer tipo de contrariedade em relação às audiências virtuais, porque é algo que a gente é inevitável, né, Diego? Você já fez várias, né, inclusive, né? Eu acho que você fez aqui e já fez no tribunal, né? Sim, Inclusive. sim. E assim, Canela, eu posso te dar um dado que aqui em São José foram 9 que eu fiz, e somente um reclamante participou, porque os demais não tinham condições. Então, quando eu digo que ela foi proveitosa, mas em 50%, porque só foi proveitosa porque a parte tinha um advogado constituído. Então, vamos pegar Sim. lá atrás, no princípio, falando aqui de direito do trabalho, do jus postulandi, né? do acesso à justiça. Se não tivesse um advogado, a audiência não aconteceria. E eu acho que essa realidade que talvez esteja um pouco difícil de chegar essa mensagem lá em cima, para quem está lá em cima, de entender o que está acontecendo aqui na estrutura do judiciário, né? Exato. Você tocou num assunto muito importante, num ponto importante. Eu acompanhando algumas declarações dos próprios representantes dos tribunais, e a voz deles é unânime no sentido da aceitação e imediata implementação das audiências virtuais. Ok. Se a gente for analisar da forma prática, Diego, a gente tem vários senãos que deveriam ser considerados e infelizmente não foram. Olhando do lado da advocacia, que eu acho que aqui eu tento trazer um pouco dessa experiência por ter sido gestor de ordem aqui numa subseção e tal. Nós temos uma subseção, por exemplo, de São José dos Campos, com hoje quase 5.000 advogados. Okay? Desses quase 5.000 advogados, Diego, 1.200, 1.100 e poucos advogados são advogados considerados idosos, né, com 60 ou mais anos de idade. Então, são advogados que, queira ou não queira, pelo próprio tempo, pela idade, talvez não tenham uma facilidade como algum advogado mais novo tenha nas ferramentas tecnológicas. Um outro dado muito importante que tem que se considerar: boa parte dos advogados hoje, com a introdução do home office, muitos estão trabalhando dentro das suas casas. Então, quando a gente começa a olhar as audiências da forma virtual, em que muitos desses advogados não têm uma estrutura física adequada para o atendimento do seu cliente, que utilizam das salas de apoio da OAB, e a gente tem que considerar também que nem todos os lugares do estado de São Paulo, por exemplo,
fazendo uma alusão ao Estado nosso, tem uma estrutura como a nossa OAB de São José dos Campos, né? Então, esse advogado teria, em tese, que levar esses clientes, testemunhas, para dentro de sua casa. Aí eu faço outro ponto de interrogação. E as mulheres advogadas? Aquelas mulheres que advogam sozinhas, que moram sozinhas, inclusive, e nós temos um número elevado, né? Não sei os dados estatísticos disso, mas nós temos um número elevado de mulheres, com certeza, inclusive quase superando o de homens hoje na advocacia. E há uma questão também de um certo risco, de uma certa segurança. Então, existem aspectos que eu acho que têm que ser colocados na balança para que a gente possa analisar de forma com mais cautela. Um dado importante também, Diego, que é importante de se falar, hoje em que pese as audiências não precisarem ser feitas só por desktop ou notebook, elas podem ser feitas até pelo próprio celular e tal. Sim. Ok, nós temos hoje, segundo os dados, inclusive, da própria Anatel, 227 milhões de aparelhos celulares, os dados do ano passado, tá? Que isso resulta mais ou menos numa média de 107 aparelhos celulares a cada 100 habitantes, desculpa. Então, nós temos muitos aparelhos celulares, porém, com essa crise econômica, será que nós teremos ainda muitos advogados e as partes que conseguirão manter o seu celular, o seu aplicativo, ou pagando crédito, enfim, o custo hoje de você manter até um celular vai fazer uma grande diferença nessa questão pós-pandemia que nós estamos passando. Então, são circunstâncias que eu acho que nós temos que ponderar antes de implementar de forma taxativa. Eu acho que a forma negociada das audiências, como foi o primeiro momento em que as partes, de forma colaborativa, haver uma concordância mútua para que fosse realizada a audiência, ok, isso sem dúvida nenhuma nós vamos tirar o volume grande de processos, nós conseguiríamos atingir uma rapidez talvez tão sonhada por todos, não só pelos advogados, mas pelos juízes e pelos próprios jurisdicionados da rapidez do processo. Porém, nós temos que analisar essas partes importantes que fazem parte desse cenário também. Exato, e tem também, né, Canelas, a quantidade de advogados que precisaram do benefício emergencial aí fornecido pela OAB de R$ 100. Então, assim, não sei se você tem o dado de quantos advogados... Olha, o Diego, há cerca de 15, 20 dias atrás já eram mais de 20 mil advogados recebendo R$ 100. E como exigir desses advogados que estão nessa situação que tenham uma internet de qualidade, que tenham um celular compatível, porque a grande questão, Canelas, que eu vejo de fato, a grande maioria tem um celular, a grande maioria tem uma internet por um WhatsApp, mas a gente tem que ver que muitos possuem pacotes de internet, não é uma internet ampla, com aquele Wi-Fi todo, assim, é um pacote de internet. Um dos clientes me falou isso, falou, doutor, eu não vou fazer audiência porque minha internet não vai aguentar. Então, assim, o fato de ter uma internet por uma simples mensagem de WhatsApp não faz com que ele tenha uma internet suficiente. Às vezes é aquele pacote que ele tem para o mês inteiro, que numa audiência de 40 minutos vai esgotar o pacote dele, não é? E eu queria aqui pedir licença para você, eu acho que as audiências, né? Nós que somos profissionais da área do direito, advogados, nós temos a audiência como um ato solene para nós. É um ato que, de todos os professores, e tantos professores estão nos acompanhando aqui nesta live, sabem disso, é um momento de solenidade processual, em que você consegue ali ter uma efetividade daquilo que você está pleiteando por meio da sua peça processual. E aqui eu trouxe até um trecho muito curto do professor Ovídio Batista da Silva, que diz o seguinte, sobre a audiência. Na concepção moderna, a audiência de instrução e julgamento, que nós vamos chegar daqui a pouco, é o ato processual mais importante de todo o procedimento civil. Aqui ele se refere à área civil. Sim. Além de destinado a possibilitar o contato direto do juiz com as partes e seus procuradores, e através deste, o contato pessoal com as raízes sociais do conflito. Veja, isso faz parte de um livro dele, do ano de 2000, e o curioso, nós temos essa
essa necessidade da audiência e essa importância do ato solene dela. E aí nós vamos começar a entrar agora no assunto da audiência de instrução, em que causa ainda mais dúvidas sobre a questão justamente de alguns riscos que nós poderíamos ter na não tomada aí de precauções necessárias para justamente nós termos o devido processo legal protegido, né, o processo não tivesse qualquer tipo de vício que viesse no futuro a ter um pedido de nulidade, algo nesse sentido. Então nós temos que tomar muito cuidado e eu não consegui ainda, por mais que eu tenha me esforçado, verificar este cuidado na implementação tão rápida das audiências virtuais, principalmente no âmbito das audiências de instrução. Eu pactuo com você. A minha grande frase quando falam de audiência de instrução é a seguinte: nas audiências presenciais, as audiências presenciais foram suficientes para afastar as nulidades, para afastar as má-fés processuais? Não foram. Então eu acredito que a gente tem que evoluir muito ainda como sociedade, e não digo a advocacia, eu digo a sociedade em si, de estar numa igualdade melhor, e para a gente começar a pensar numa audiência de instrução por videoconferência. Então, se já nas audiências virtuais, perante um juízo, você já tem as nulidades, eu digo por mim hoje, na minha audiência de conciliação hoje, Canela, só fazendo um adendo, eu estava com ele logado no computador, só que eu estava com ele no WhatsApp e falando para ele, para a gente negociando ali na questão dos valores, o quanto ele aceitava, o quanto não aceitava. Então, assim, numa audiência de conciliação, sem problema algum. Mas isso vai ser certamente levado para uma instrução. E a gente não tem como coibir isso. Então, eu vejo muito perigoso isso. Exatamente. E sabe, Diego, um dos pontos de maior questionamento na minha parte, não é, lógico, em relação à introdução das audiências de instrução virtuais no âmbito da Justiça do Trabalho, são questionáveis, são inevitáveis, porém questionáveis em alguns aspectos. Porém, me chamou muito a atenção no âmbito do juizado especial. E aqui eu quero reiterar aqui a leitura para os colegas que estão nos acompanhando, no meu ponto de vista, absurdo do artigo que fala, o artigo 23 especificamente. Se o demandado, da lei, inclusive só fazendo menção à lei 13.994, agora do ano de 2020. O artigo 23 diz: se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá a sentença. Entre linhas, ele está dizendo o seguinte: meu amigo, se você não aparecer, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E nós sabemos que no juizado especial, a ausência, por exemplo, da parte ré, na audiência de conciliação, já acarreta os efeitos da revelia. Então nós temos que tomar muito cuidado. O legislador, em que pese o esforço na tentativa de otimizar o processo, dar celeridade a ele, trazer uma resposta rápida ao jurisdicionado, ótimo, nenhum de nós, nenhum advogado em sã consciência seria contrário a isto. O que ocorre, Diego, o que eu vejo, é que, mais uma vez, o legislador ele quer colocar o famoso goela abaixo. Vamos rápido, e essa situação da calamidade pública instaurada, que acarretou as resoluções a 314, a 18, etc., a 318, etc., fizeram com que, em um aspecto até então emergencial, se tornasse algo talvez definitivo. E isso sem justamente colocar os pares para a discussão. Por mais que nós tenhamos ouvido que o próprio CNJ ouviu os advogados, ouviu a OAB, etc., etc., eu ainda tenho minhas dúvidas, porque nós não temos a estruturação física. O advogado, a advocacia está empobrecida, Diego, você sabe disso. Sim. Hoje nós temos colegas aqui com uma situação extremamente precária. Nós temos advogados que vivem hoje, se não tiver a sede da OAB aberta, o advogado não consegue ter um local adequado para trabalhar. Exato. Como que eu vou fazer com que esse advogado hoje possa atender o seu cliente de forma digna? Como eu vou poder falar para esse advogado, olha, você tem que fazer uma audiência virtualizada agora com o seu cliente? E se a OAB estiver fechada? Pois é. Então, são situações muito complexas. E isso, Canelas, eu que sempre estava nos corredores de fórum,
Bastava a gente olhar. Sempre tinha um advogado ou uma advogada com um pouco mais de tempo de ordem que usa as estruturas da OAB dentro dos fóruns Sim, para fazer o sim, seu peticionamento. Então, sim. para muitos, essas pessoas podem ser invisíveis. Para mim, não era, porque eu os via com frequência. Em Campinas, lá no TRT, frequentemente. É sempre aquelas mesmas carinhas que estão lá usando dessa estrutura. E agora, ao que me parece, o judiciário quer impor, né, que esses advogados tenham toda essa estrutura, todo esse amparato em suas casas. Embora ontem a presidente tenha dito que não é para se levar testemunha e reclamante ou as partes para casa, né, ou para o escritório, mas a gente sabe que a realidade vai ser essa. Então, Exatamente. a realidade da advocacia vai ser essa. Então, nós temos que Exatamente. realmente tomar muito cuidado com essa questão das audiências de instruções. Sim. Eu acho que se nós pudéssemos só fazendo uma releitura, né, da Resolução 314 do CNJ, no seu artigo 3º, parágrafo 3º, que disse, aí na ocasião da sua é, introdução, falava sobre os prazos, né, os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação, cumprimento de sentença, embargo de execução, defesas preliminares de natureza civil, trabalhista e criminal, inclusive praticadas em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores e procuradores, juntamente às partes assistidas, somente serão suspensas se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato. O prazo será considerado suspenso, etc. Enfim, eu acho que o bom senso deverá prevalecer. Eu penso que, por mais que nós tenhamos a necessidade de uma agilidade maior no âmbito de todas as esferas da justiça, seja trabalhista, civil, federal, enfim, no próprio juizado especial, nós temos que ter ali pelo menos a necessidade muito clara de ter o bom senso. Aquele advogado, quando manifesta a impossibilidade de manejar esta audiência, um mínimo até de coerência no seu trabalho, né, para que ele não tenha situações constrangedoras, até levar uma pessoa para dentro de casa, como você falou, e é verdade. O ideal é que o juízo, né, o juiz da causa daquele processo tenha esta sensibilidade. Eu me preocupo se isto virar efetivamente uma obrigatoriedade e qual será o posicionamento da magistratura neste aspecto, porque eu já percebi que uma mera declaração da não vontade por parte do advogado não seria o bastante, ele terá que se justificar, isso é óbvio. Exato. Eu só não entendo qual também seria o desinteresse do advogado, ou o interesse, na verdade, do advogado em procrastinar um processo. Na verdade, nós corremos, é o que eu sempre brinco, a gente corre atrás do processo, né? Porque não Sim. é o processo que corre atrás da gente, nós corremos atrás do processo, nós queremos que ele termine logo. Então, mas eu entendo que o bom senso vai ter que ser ali a nossa tábua da salvação nesse momento. Pegando o gancho no que você falou, Canelas, e isso é uma realidade, porque nós temos o CNJ, o entendimento, ao meu ver, do CNJ foi no sentido de que bastava o advogado informar. Mas ontem, pela reunião, pela live aí realizada pelo professor Fernando, a minha leitura que eu faço da presidente do tribunal foi no sentido que não basta informar. Você tem que justificar e vai ficar a cargo do magistrado entender se é cabível ou não o adiamento. Né? Até o doutor Fernando falou lá que havia necessidade desse diálogo, né? Do diálogo entre o magistrado e o advogado. Mas, Sim. como muito bem pontuado por você, o advogado não tem interesse em nenhum que o processo fique se arrastando anos e anos. Mas o advogado ele tem interesse que aquele processo tenha o devido processo legal e que as provas tenham todo o cuidado de colheita das provas, né? Sim. E o curioso, Diego, é que se nós pararmos para pensar, o posicionamento de alguns juízes nesse aspecto
Por mais que a resolução fale uma coisa, na prática vai ser outra. E a prova disto é que nós temos inúmeros processos, já com audiências que foram ratificadas na sua designação, mesmo com a manifestação de impossibilidade do advogado e da parte, enfim, e foram mantidas e que geraram, inclusive, a utilização de habeas, tiveram advogados no âmbito criminal, inclusive impetrando habeas corpus em algumas situações, aí tiveram situações complexas em relação até a essa situação. Os advogados criminalistas, muitos deles têm reclamado, inclusive, sobre algo, eu não advogo na área criminal, mas é algo que tem sido questionado por muitos, sobre a questão da fiscalização da incomunicabilidade nas audiências virtuais. Como você vai tratar disso? Né? Se nós temos hoje um rol tão profundo, inclusive tão austero nesse quesito da comunicação das partes, das testemunhas, numa audiência criminal, isso dentro no âmbito de um fórum, na frente de um promotor, de um juiz, imagina numa situação desta. E aí, como que nós faríamos? Então, são aspectos que até agora me parece que ainda fica uma certa névoa. E os advogados dativos? Eu faço essa pergunta. Os advogados dativos que muitas vezes eles vão conhecer o cliente às vésperas a famosa batata quente, no sentido de que está aqui, o caso é esse e você tem audiência agora. Exato. E como que esse advogado vai conseguir se preparar para poder dar àquele cliente, àquele jurisdicionado, uma defesa mínima, coerente com o que a pessoa precisa, uma vez que ele também chegou ali de sopetão numa situação. Então, são aspectos muito complexos que ainda não foram muito esclarecidos. E isso gera a dúvida. E quando gera a dúvida, também gera o nosso receio, né? Será que vai ser tão bom assim? Bom seria, né? A tecnologia sempre é favorável. Os processos digitais foram questionados na época, quando foram introduzidos, inclusive o PJE no âmbito da Justiça do Trabalho, você lembra quantas e quantas vezes tiveram cursos? Hoje todo mundo manuseia muito facilmente e todos elogiam a sistemática processual adotada, porém, foi feito de forma cadenciada. Nós tivemos tempo para se adaptar, os advogados com idade mais avançada puderam se adaptar, os vários cursos que tiveram. Hoje eu não estou vendo isso. Lógico, nós estamos num momento complexo, mas eu acho que introduzir isso nesse momento não seria o melhor dos mundos. Né? Mas, Canelas, é exatamente por estarmos num momento complexo que é complicado a gente falar numa mudança estrutural tão grande dentro das justiças. Então, assim, quando veio a implementação do PJE, em 2014, se não me engano, na Justiça do Trabalho, teve, de fato, esse tempo, né, o colega, ou às vezes um colega, ele sai do escritório, vai para o outro. Até hoje a gente tem cursinhos de PJE. Então, assim, tinha esse apoio, palestras e tudo mais. Hoje, num tempo de pandemia, está todo mundo isolado em suas casas, você não pode ter um contato com outro colega para vir, para te ensinar, para te ajudar, simplesmente implementa. O que às vezes as pessoas esquecem, e aí eu digo, talvez o Poder Judiciário, é que os advogados não têm um TI em casa, no seu escritório, né? O advogado, ele dificilmente ele tem uma empresa que ele leve, às vezes é um amigo que faz. Então, assim, nós não temos a advocacia, até pela impossibilidade de tantos advogados, a gente ter um TI para todo mundo full time. Isso é impossível. Enquanto que o outro lado da moeda tem. Então, para a gente é muito mais difícil. Eu vi um comentário aqui, dentre os vários que tem, um da professora Luana Romani, aqui um abraço para ela também, falando que as resoluções não serviram para nada. Concordo também, porque elas vieram com um pressuposto, né, de atender aos jurisdicionados, às partes, né, como um todo, e a celeridade, ao não colapso da justiça como um todo, vieram nesse sentido. O objetivo das resoluções, a primeira, inclusive, foi esse, bem claramente, quando ela suspendeu os prazos, porém, ela mudou
no decorrer do passar dos dias, e aí introduziu-se as audiências de forma virtual como algo já a fim de se colocar como algo indiscutível. Está aqui, pronto, vamos tocar o processo e agora vai ser de forma virtual. E aí eu penso o seguinte, Diego, a vulgarização da utilização das audiências por meio virtual, até de certa forma por um certo comodismo da estrutura, da máquina do judiciário, não pode ficar essa conta no colo da advocacia e tampouco do jurisdicionado. E desculpe, se o Estado não conseguiu se aparelhar a contento neste período, nestes anos todos, nós temos que repensar, então, na estrutura estatal. Nós temos que começar a pensar como fazer com que essas audiências sejam introduzidas, como nas audiências conciliatórias, que eu acho extremamente louvável ocorrer, porque não causará prejuízo, né? O único prejuízo é não ter a conciliação, mas permanecendo a estrutura das audiências de instrução, por hora, de forma presencial, até que haja uma migração gradativa, né, da estrutura, para que a gente possa minimizar os prejuízos caso ocorram. É o que eu penso, pelo menos. Mas eu não consigo ver, Canelas, muita finalidade de futuramente ter essas audiências virtuais com essa frequência. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma carta precatória, talvez, não é, ter a oitiva virtual seria uma... Mas quando a gente está falando numa situação de normalidade, eu particularmente não vejo muita necessidade e eu também não vejo por que a pressa dos tribunais em si em correr para que se torne uma medida efetiva. Até porque, vamos pensar o seguinte, quando a gente está falando de conciliação, audiência de conciliação, é um processo que já teve toda a sua fase de conhecimento, instrutória, então ela está pronta para entregar o bem da vida, vamos dizer assim, né? Então, pronta para se resolver. Agora, uma audiência de instrução, depois do ato da instrução vai vir um julgamento, e não vai entregar o bem da vida ao jurisdicionado. Então, assim, depois vai para a fase de sentença, depois tem a fase recursal, ou seja, não resolve o processo. Então, se a gente fala num tempo de pandemia que a ideia é resolver, é entregar a efetividade para o jurisdicionado, então, peraí, vamos esgotar tudo que a gente tem em execução, a gente começa a esgotar a UNA, aí se daqui, Deus me livre, um ano a gente está falando que nós estamos enclausurados ainda, nós estamos em pandemia e já não tem mais o que fazer, ok, vamos começar a pensar numa audiência de instrução. Mas vamos primeiro entregar aquilo que a gente tem mais próximo e depois abrir. Mas não sei o porquê o judiciário está indo nessa linha de acabar tornando uma medida que para mim, de exceção, uma regra. Eu vi muito a palavra, até ontem, por parte da presidente do TRT e de outros presidentes até de outros tribunais, a palavra a justificativa, no caso, de que se isto não acontecer, nós teremos o judiciário colapsado. Concordo que nós teremos prejuízo, mas nós temos que lembrar, e aqui eu faço uma referência, como eu já fiz em outras lives, nós tivemos uma situação infinitamente mais complexa no judiciário em 2002, 2003, quando nós tivemos a greve do judiciário com praticamente 5 meses sem fórum. Nós não tínhamos audiências e sequer os processos andavam, que eram físicos. E o judiciário não colapsou. Tivemos dificuldade? Tivemos, mas não colapsou. Hoje nós temos ainda que, graças ao legislador e às mudanças processuais, advindas até com a reforma do Código, a introdução das soluções alternativas de conflito, isso já tem tirado um grande peso da judicialização do processo. Então, nós temos hoje possibilidades outras de focar para não colapsar o judiciário. Utilizar a questão da não introdução na audiência virtualizada como justificativa de colapsar o judiciário, me desculpem, mas é algo que eu não concordo. Né? Direito de expressão. Canelas, nessas lives todas, né, algumas trazem muito conhecimento para a gente. E um dia eu vi um
um advogado falando, ele trazendo um pouco do conceito do direito penal, no sentido de que lá, mesmo com toda as fases rigorosas que tem, de colheita de provas e tudo mais, mas que ainda assim, se tudo isso fosse o suficiente para que uma pessoa não fosse incriminada por um crime que não cometeu, ele valeria muito mais do que um processo que foi de que 100 pessoas fossem presas de um crime que cometeu. Então, trazendo isso para a Justiça do Trabalho, que é a parte que eu milito, a gente pode dizer assim, se a gente tiver um processo fadado à nulidade, todos os outros 100 processos que não foram nulos, eles valem menos do que aquele que foi nulo. Porque a função essencial aí do judiciário é entregar a justiça, mas não só a celeridade, né? Tem que ter o devido processo legal e tudo mais. Mas, assim, é esse conceito que a gente tem que começar a ver. Até onde vale a pena essa celeridade e até onde aquele processo ele realmente vai entregar a verdade. Porque quando a gente fala de verdade, a gente está falando da verdade processual, o mais próximo da real possível, mas a verdade processual. Então, assim, não acredito que, levando essa exceção como regra, que a gente vai atingir esse objetivo final. Sim, perfeito. Diegão, a gente já está com 40 minutos aí, era bom você falar alguma coisa das suas experiências práticas aí, das audiências que você fez, para que os colegas que estejam acompanhando vejam, nós não somos contrários, né? Aqui eu quero até sair em defesa de ambos, mas contrários à tecnologia, não é isso. O ponto de questionamento aqui é justamente a forma da introdução dessas audiências virtuais. Por isso que nós estamos discorrendo isso e, obviamente, pautados em números, pautados em circunstâncias da vida real. Que nós somos advogados, como eu brinco, advogado raiz, advogado que sabe o que está falando, porque nós vivemos da advocacia. Eu não vivo de outra renda a não ser o meu ganha-pão é a advocacia, como é o seu também, Diego. Então, é importante ouvir os advogados que vivem da advocacia, literalmente, para que eles possam dar esse ponto de vista. Né? E eu acho que a sua experiência agora, nessas audiências que você já teve, de compartilhar com o pessoal, é muito importante também, aproveitando aí esse pedaço já no término da nossa live. Sim, sim. Então, Canelas, eu fiz algumas, né? Como estava dizendo no começo, eu fiz algumas de conciliação no Sejusc. Então, hoje eu fiz a primeira com o magistrado da vara mesmo, não no Sejusc. Então, foi diferente. O que eu tenho percebido as audiências, ela tem demorado muito mais. Então, uma audiência de conciliação aí que a gente fazia em 20 minutos, 25 minutos a depender, hoje, quando tem uma lá, eu já sei que eu vou levar no mínimo 1 hora para fazer. Ela tem sido muito mais demorada. Né? Tem tido resultados? Alguns. Por quê? Não adianta a gente também colocar tudo em conciliação que as empresas estão quebradas. Então, assim, é uma ilusão montar uma pauta e achar que vai ser 100% de conciliação, porque as empresas não têm condição. Né? Mas o que eu vi do Sejusc daqui de São José, pelo menos, foi assim, eles estão tentando tomar o cuidado, perguntando para os advogados de empresa como que está a situação da empresa, se quer que as demais audiências sejam colocadas em pautas. Então, aqui está tendo esse cuidado. Agora, uma coisa que me preocupava também era quanto às sustentações orais. No começo foi a OAB bateu forte lá no tribunal e todas as sustentações estavam sendo retiradas de pauta. Mas, de uma semana, uns 10 dias para cá, mais ou menos, já começaram a soltar os despachos, eu já comecei a receber, de sustentações por videoconferência. Então, assim, você vê que mesmo com os embates, de pouquinho a situação ela está tomando forma. E nós temos que tomar muito cuidado na hora de fazer. O que você falou, esse de pouquinho em pouquinho, a exceção vai virar regra. E volto de novo a dizer, a exceção era a resolução. A resolução 314, ela era efetivamente uma exceção. Todos sabem, né? O pessoal que acompanhou desde o início as resoluções, quando elas começaram a tomar corpo, elas eram para efetivamente dar conta
do emperramento da máquina do judiciário numa situação de calamidade pública. Então, ferramentas adicionais que foram introduzidas na resolução já estão sendo utilizadas como forma de prática processual definitiva. Então, é um risco muito complicado, principalmente sem um amplo debate, né, Diego? Não, Exato. não houve. Eu assim, Canelas, deixando até uma dica prática mesmo para quem tá nos assistindo aí, se tiver alguma impossibilidade, infelizmente, eu acho que a nossa fé pública aí foi deixada um pouco de lado, mas faça uma petição, fundamente, não deixe de juntar qualquer prova, documento que você tenha da impossibilidade, porque o nosso papel é mostrar que nós não temos condições de fazer. Se você tem Sim. condições de fazer, ok, você também não vai prejudicar o processo. Mas se não tiver, peticiona. E não simplesmente peticiona, não vamos pegar só o conceito do CNJ, mas vamos ter que fundamentar mesmo e levar isso ao judiciário dizendo que nós não temos as condições de fazer. Porque muitos colegas vão estar nessa situação e às vezes por medo de peticionar acaba indo fazer e não vai conseguir conduzir com maestria. Então, se não tiver condições, faça uma petição muito bem fundamentada, mas não deixe de fazer. Tem que se manifestar, até porque isso foi muito falado nessas lives e palestras virtuais que tiveram nesses últimos dias, que o diálogo, a necessidade do diálogo é importante para a solução dessas situações. Eu entendo perfeitamente, a gente tem que dialogar, porém nós temos que pensar também que a parte mais fragilizada desta balança talvez seja a nossa, da advocacia, porque fazendo de novo uma alusão à lei, da alteração da Lei 9.099 no âmbito do juizado especial, o artigo 22 ele foi especificamente cruel com a advocacia. Foi cruel, 23, se não me engano. Ele foi cruel, ele já simplesmente falou, não comparecendo, será, por mais que houver uma justificativa, será encaminhado para a sentença. Então, qual a garantia que nós não tenhamos uma surpresa? E eu queria fazer um adendo aqui, Diego, no âmbito das resoluções, a resolução 313 do CNJ, já no artigo 6º, ela fala o seguinte, ela previa que os tribunais poderiam disciplinar o trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores para a realização de expedientes internos, tá? Como elaboração de decisões e sentenças, minutas e sessões virtuais de atividades administrativas. Veja, o que eu estou querendo dizer aqui, pegando desse trecho final, desse trecho final do artigo 6º da resolução 313, se propagou ali uma corrente já para a possibilidade de introdução das audiências virtuais, já no âmbito da Justiça do Trabalho principalmente, considerando que o trabalho virtual estava ocorrendo, como sempre ocorreu há já um bom tempo, no âmbito administrativo interno. Né? Só que o serventuário da Justiça ele tem ferramentas para praticar o serviço administrativo interno de forma remota, por exemplo. Muitos advogados não têm. Nós não temos salário. Nós não temos salário. Tem advogados que não conseguem, como eu falei, manter o seu escritório e hoje estão advogando dentro das suas casas. Então, isso é a preocupação maior que nós temos que ter em mente em razão de tudo isso que está acontecendo. Ô Canelas, eu tenho uma história que você sempre conta e me marca, e com certeza você também, que você fica sempre emocionado, que é na época em que você fazia campanha para a presidência da Ordem, e que você chegou no escritório, e aí eu deixo para você complementar. Eu peregrinei aí bons lugares aqui em São José, rodei bastante em muitos escritórios, e um desses escritórios me chamou muito a atenção quando eu bati na porta e o colega estava lá no escritório, porém com as luzes apagadas. Né? E ele abriu, ficou totalmente constrangido, e a gente conversou, e ele falou para mim, doutor, eu estou aqui com as luzes apagadas para economizar energia, porque se eu tiver que pagar energia daqui, eu não consigo pagar a minha anuidade. Então, às vezes parece que são
pequenos detalhes, né, que fazem uma diferença muito grande. E isso há 4 anos atrás, 5 anos atrás, e eu vejo que agora, passando por uma situação de crise, talvez nós tenhamos uma dificuldade ainda maior, né? É só verificar a quantidade de advogados que parcelaram a sua anuidade agora e que estavam passando uma situação extremamente difícil, até no pagamento de uma parcela da anuidade da OAB. Então, não é fácil, né? Não é fácil. E a Eu grande. queria responder aqui para a Lana Morim colocou aqui sobre uma questão se existe alguém na OAB, alguma comissão que está tratando do tema. Ilana, existem, sim, existem 2 comissões aqui, Diego, fazer essa observação, Perfeito. comissões de assuntos, relações institucionais com ambos tribunais, tanto o TRT2 como o TRT15. TRT2 presidido, a comissão é presidida pelo nosso querido doutor Guilherme Gantos, que ontem, inclusive, palestrou na UAB aqui de São José dos Campos, e pelo TRT15, o doutor Paulo Bernardi, até então, salvo engano, é ele ainda, que é o presidente, inclusive, da subseção de Matão. Então, são os presidentes muito engajados aí para que levem também, né, essas demandas, e a OAB já se posicionou. Tudo isso que a gente está falando, né, Diego, são demandas que já foram encaminhadas pela própria OAB. É lógico que não adianta a gente só encaminhar a demanda, a gente precisa fazer valer a demanda. Nós temos que efetivamente... Eu posso dizer, Canelas, porque eu participo de um grupo de WhatsApp de advogados advogados de segundo grau, né, de sustentações de tribunal. Então, tem um grupo lá de advogados do TRT15 e eu, felizmente, estou lá nesse grupo. E nesse grupo eu vejo os advogados debatendo, o doutor Paulo Bernardi também está lá, a doutora Janaína, que é secretária da comissão, também está lá. E eu posso dizer que, assim, até certo ponto, a OAB não está medindo esforços. Ela manda ofício, ela pede reunião, ela já mandou, salvo minhas contas, uns 3, 4 ofícios lá para o tribunal. Teve um evento da OAB com o Ministério Público, com a participação do procurador-chefe regional do Ministério Público, e ambos, tanto a OAB quanto o Ministério Público, estavam na mesma linha da preocupação das audiências de instruções. Depois dessa reunião, teve uma reunião com a OAB São Paulo, que o presidente Caio participou, junto com o TRT15, mas eu vou falar o que está no site do tribunal. É só olhar lá no site do tribunal a manchete, que foi feita a reunião com a OAB e que o tribunal ele buscaria minimizar os riscos nas questões de colheita de prova e tudo mais. É nesse sentido. Então, assim, o que me preocupa é que jamais foi pensado em dar um passo atrás, né? Não foi a OAB e o Ministério Público, eles vão no sentido de, não, espera, não é o momento. Já o judiciário está vindo, não, nós vamos fazer, mas e se a gente melhorar aqui? Então, os 3 pontos estão bem desajustados. Mas, respondendo a Lana, aí realmente tem essa comissão, eles estão muito bem aguerridos lá, e acredito que não vai demorar muito para eles judicializarem essa questão, porque já viu que não tem solução somente os ofícios. Mas, Canelas, o que eu estava te falando da sua época de campanha, você imagina, eu exatamente trouxe esse assunto porque a gente está falando de 5 anos atrás. E aí a gente consegue se imaginar como que esse advogado está hoje, a gente consegue imaginar quantos já não estão na mesma situação, e a grande questão ele é menos advogado do que o outro que tem? Não é. Ele exerce o mesmo papel. A partir do momento que ele pega uma procuração para representar um cliente, ele tem os mesmos poderes que qualquer outro advogado. Sim. E não é justo com que ele, pertencente à nossa classe, tenha todos esses prejuízos, toda essa dificuldade, sendo que a gente tem uma estrutura, a gente tem um fórum, tem as salas de audiência, tudo isso já é fornecido. Agora, passar isso para a advocacia é complicado. A conta é pesada. Eu quero aqui aproveitar e saudar aqui o nosso querido vice-presidente, doutor Ricardo Toledo, que entrou aqui para nos prestigiar. É uma grande honra, doutor Ricardo Toledo, um batalhador da advocacia, amigo da advocacia, e que também está engajado nessa luta que não é minha, sua, é de todos nós, de toda a advocacia, e principalmente da nossa advocacia bandeirante. Então, um grande abraço ao meu querido
vice-presidente, doutor Ricardo Toledo, que sempre prestigia aqui a nossa região, a nossa subseção principalmente. Eu entendo, Diego, que você falou muito bem, essa conta não pode ficar para nós, né? E o que eu entendo como lição disso, principal, de novo, né, voltando à questão da tecnologia, que nós não somos contra, mas Perfeito. a conversa, a negociação, os tribunais cederem, entenderem que a dificuldade deles não pode se resultar em prejuízo para a advocacia, que é prejuízo para o jurisdicionado, e, principalmente, o cuidado com o devido processo legal, o cuidado com a segurança jurídica, e, principalmente, o olhar atencioso para essa classe menos favorecida da advocacia, que hoje depende de auxílios para poder se manter, e que talvez, numa circunstância como essa, ela não consiga se introduzir no mercado, e nós teremos, na verdade, advogados afugentados que não poderão trabalhar porque não terão capacidade de tecnologia para poder dar suporte aos seus clientes. Isso é um fato real. Isso é um fato real. Eu só aproveitar e mandar um abraço aí para o doutor Ricardo, o vice-presidente. Canelas, eu tenho uma amiga que ela falou que vai parar, que ela acha que para ela não dá do jeito que tá, e ela vai parar de advogar. Tô aí brigando, conversando com ela, né? Mas a realidade é essa. Se a conta vier neste valor, a advocacia não vai suportar. Muitos não vão suportar. E assim, Sim. só a gente sabe o quão árduo quão árduo foi 5 anos de faculdade, prestar o exame de ordem, né? Querendo ou não, a quantidade de advogados que nós temos, vamos pegar aí só no estado de São Paulo, é uma briga, é matar um leão por dia, né? A gente tem muitos colegas, isso é bom pela classe, pelo volume, mas assim, é difícil para a advocacia. E voltando lá do começo, é difícil você exigir que um advogado que more num bairro bem distante ou numa cidadezinha lá do interior tenha as mesmas condições de um advogado de uma capital. Então, assim, Sim. como que fica a atuação desse profissional? Então, o que eu acho que a lição que a gente pode deixar para quem está nos assistindo é para jamais a gente se acovardar. Não é? Embora estamos aí um pouco distantes, em isolamento, mas se tem alguma coisa de bom nas redes sociais que nos aproxima. Então, Perfeito. a gente jamais pode se acovardar e realmente olhar a OAB como uma instituição, como uma força que nós temos de voz. Sim. São nos momentos de dificuldades, né, que nós vivemos, que o protagonismo da advocacia, a entidade de classe ganha força. Eu acho que nós estamos vivendo justamente esse momento, um momento em que era para estarmos discutindo outras coisas, inclusive, outras coisas, talvez discutindo sobre a questão das dificuldades econômicas pelas quais a sociedade vai passar agora, e não tratar de assuntos relacionados às audiências no âmbito, no âmbito virtual. Então, infelizmente, isso foi colocado na mesa para discussão, mas eu acho que nessas dificuldades, Diego, é onde a advocacia cresce, onde a advocacia mostra a sua força e onde a advocacia aparece como protagonista, não dela, mas da sociedade. Porque uma audiência mal realizada, o devido processo legal não sendo defendido, né, não sendo respeitado, o cidadão é que perde, não é o advogado. Exato. Então, essa paridade de armas, no sentido de possibilidade de que o judiciário, com uma ferramenta estatal mais forte, que o advogado, junto com o seu cliente, possam, de forma igual, trabalhar para o bem comum, que é o quê? A solução rápida do litígio, é o melhor dos mundos. E é isso que a gente busca. Nós não somos contrários à tecnologia. Nós, na verdade, queremos tratamento igualitário entre advogado, entre as partes. Essa é é o nosso objetivo. Eu tenho certeza que é o objetivo de todos os colegas que aqui estão participando, é o objetivo da nossa entidade de classe, da OAB, por parte aqui do nosso vice-presidente, e foi muito importante falar sobre isso
nessa live. Perfeito. E por isso eu quero agradecer para você aí, Diego, a oportunidade de Já poder tá falar o um reloginho pouquinho, contando sem aqui, medo ó. de ser feliz. Nós já estamos aqui, já tá, o Instagram já está dizendo que nós temos 30 segundos. Então, se você quiser deixar o abraço final, Canela, você... É agradecer a oportunidade, eu acho que a gente tem que se manifestar, fazer outras lives, outros debates sobre Vamos. esse, porque é uma situação nova e nós temos que nos unir para que nós Perfeito. possamos entregar uma justiça mais rápida, mas principalmente igualitária para todos, inclusive Perfeito. para nós advogados. Exato.